Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você nesta segunda-feira, dia 10 de julho, iniciando mais uma semana com a bênção e a proteção do Senhor, pedindo que Ele nos ajude, nos mostre o melhor caminho por onde nós devemos seguir durante toda a nossa vida, fazendo essa nossa experiência de fé, acolhendo o dom da Palavra de Deus. Na relação entre o humano e o divino, a iniciativa é sempre de Deus, que vai revelando o projeto que tem para cada um de nós, seus filhos. Jesus manifesta o desejo de Deus de um mundo sem morte nem sofrimento, um mundo de vida e vida em abundância. Por isso nós queremos meditar no Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26. E o texto do Evangelho nos revela que o homem que se aproximou de Jesus era um chefe, isto é, alguém importante da sociedade do seu tempo, alguém versado, que se supõe ser muito conhecido. No entanto, ele inclina-se profundamente diante de Jesus e, com humildade, reconhecendo a sua limitação, mostra a todos o seu desespero pela morte de sua filha. Em qualquer posição que estejamos, devemos ter a consciência de que a nossa vida, assim como a dos nossos mais queridos, depende somente de Deus. É Ele que tem a primazia sobre a nossa vida, é Ele que cuida de cada um de nós. Jesus é o Salvador da nossa casa, mesmo quando lá alguém, aos nossos olhos, isto é, dentro dos nossos limites, pareça ter morrido. Não precisamos nos desesperar, mas dizer como aquele homem: minha filha acaba de morrer, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. É a confiança em Deus, no poder de Jesus. Jesus concedeu uma nova vida à filha daquele homem importante e quer também assumir o seu lugar dentro da nossa casa e ressuscitar todos os que estão mortos. Aquela mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, apenas tocou a barra do manto de Jesus e foi curada. Quando nós chamamos Jesus para a nossa casa, no caminho, Ele também encontra os nossos amigos e conhecidos que estão precisando cuidar da sua vida. Há muitas pessoas do nosso relacionamento, do nosso convívio diário, que também estão esperando Jesus passar na vida delas e aproveitam a oportunidade quando nós o convidamos para entrar na nossa casa. São pessoas que têm tentado de todas as maneiras a cura para os seus males, que já estão até, quem sabe, desenganadas, mas não perderam a fé nem a esperança. Por isso Jesus nos confirma neste momento que para nós o seu diagnóstico de fé é uma posição de libertação. A tua fé te salvou. Diante do que ouvimos e meditamos neste texto, nós não precisamos ficar procurando pretextos, nem ações mirabolantes para conseguirmos a cura das nossas enfermidades. Não precisaremos mais de ir de um lado para o outro buscando paliativos para as nossas dores, para as nossas inseguranças. A fé em Jesus Cristo é que nos salva. Ter fé significa crer, confiar e depender da bondade de Deus em nossa vida. Assim, nós vamos ser mais felizes, assim, nós vamos acolher sempre o amor misericordioso do Pai do céu em nossa vida. Que este pequeno momento do nosso toque de fé desperte em seu coração a sensibilidade do amor de Deus. Bênção para você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você nesta terça-feira, dia 11 de julho, dia que a igreja celebra a festa de São Bento Abade. São Bento, grande místico, que depois de anos de solidão e oração, ergueu no Monte Cassino mosteiro que viria a ser um modelo da vida monástica da igreja e elaborou a sua célebre regra centrada na oração, no trabalho, oração e trabalho. E São Bento é o padroeiro da Europa. Por isso hoje vamos pedir bênção de Deus por intercessão de São Bento Abade, meditando o Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. E aí nós podemos nos perguntar como, onde, em que, por quê, para quê e com quem você gasta ou perde o seu tempo. São perguntas que nos ajudam a entender o Evangelho de hoje. Olhando para a missão de Jesus e por isso também, olhando para a nossa missão, vemos que Jesus não perdia tempo e percorrendo todas as cidades e povoados, pregando o Evangelho do Reino, ele ensinava nas sinagogas. Porém, ele concretizava tudo o que anunciava, quando curava os enfermos, expulsava os espíritos maus, libertava os oprimidos, simplesmente por compaixão. As pessoas não abrangiam a sua missão e julgavam-no com a mentalidade do mundo, que não compreende quem trabalha simplesmente por amor. Neste Evangelho, Jesus cura um homem mudo que estava possuído pelo demônio. O demônio é o espírito das trevas e da escuridão, espírito de rebeldia, espírito de injustiça, e ele nos faz mudos e tem poder sobre nós quando nos impede de expressar, através dos nossos lábios, o louvor que só a Deus é devido. Quando não queremos nos pronunciar nem assumir compromissos, quando nos omitimos e não nos revelamos, aí então ele faz a sua festa e nos tornamos homens e mulheres mudos, apáticos, sem compromisso, sem esperança, sem entusiasmo. Porém, o poder e o domínio de Jesus são muito maiores do que a ousadia e a pretensão do maligno. Ele vem em nosso auxílio para nos tirar da ignorância e do pecado. Todavia, quando Jesus nos cura e nos tira do anonimato e da ignorância, as pessoas muitas vezes não compreendem o porquê da nossa transformação e nos julgam, às vezes até mal. Elas nos avaliam pelas aparências e não têm a coragem de se pronunciarem e de tirarem as suas dúvidas, mas nos apelidam de fanáticos e de radicais. Por isso o Senhor continua pedindo ao Pai trabalhadores para a sua messe. Ele olha as multidões e se compadece daqueles que vivem abandonados, cansados e abatidos, como ovelhas sem pastor. Jesus veio inaugurar o tempo da misericórdia e hoje, como ontem, ele nos chama, como discípulos, para sermos trabalhadores da messe do Senhor. A messe continua grande, mas os trabalhadores são poucos. As pessoas continuam como ovelhas sem pastor, abatidas, cansadas, desanimadas, sem esperança, até dentro das nossas casas. E Jesus nos chama a ser trabalhador da sua colheita. Nós acolhemos o chamado de Cristo quando fazemos tudo por amor. A vivência do amor anima as pessoas enfraquecidas, enfastiadas e sem perspectiva. O amor vence o ódio e expulsa dos corações a intriga, a divisão e a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, estaremos sendo trabalhadores da sua messe. Jesus nos convida a lançarmos mãos à sua missão, a não perdermos tempo com as coisas desta terra e deste mundo. Jesus nos convida a ampliar os nossos horizontes. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores
para a sua colheita. Que Deus nos ajude e nos faça cada dia mais missionários do reino a serviço da evangelização. Paz e bem para você, a bênção e a proteção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você, para a sua família, nesta quarta-feira, dia 12 de julho, onde nós somos convidados a despertar em nosso ser esse toque de fé, de esperança, de caridade, para a vivência do amor de Deus em nossa vida. Abraçar o projeto de evangelização de uma forma integral, pois a evangelização envolve o empenho pela restauração dos laços de fraternidade e a saída em busca dos afastados e necessitados. Neste mês de julho, hoje, já no dia 12, é tempo de férias das escolas. Algumas já estão de férias, outras já estão encerrando as suas atividades e nós podemos nos perguntar: filhos em férias escolares, o que fazer nesse período diante das férias dos filhos nas escolas? As férias escolares chegam e as dúvidas de muitos pais chegam também no mesmo momento. Sabemos que muitos deles procuram se programar para um tempo de descanso junto aos filhos, mas nem sempre isso é possível. Muitos pais se preocupam com aquelas férias ideais, viagens programadas, momento de muita alegria, muitas boas opções nós temos para este momento, mas não necessariamente as que mais agradam ou faz a diferença na vida de uma criança ou de um adolescente. Por isso, o que fazer nas férias escolares? Em tempos de tecnologia e diversões para todos os tipos de gostos e diríamos também para condições financeiras, o que muitos pais podem estar pensando é: o que fazer nas férias escolares? Mais importante que o valor financeiro gasto nas férias é aquilo que podemos oferecer efetivamente aos nossos filhos. As experiências afetivas geram memórias positivas e uma experiência de felicidade, sentimento de amor e satisfação bastante significativa na formação humana de uma pessoa. Toda atividade que proporcione relaxamento e bem-estar é muito importante, bem como aquelas que exploram a criatividade e o lúdico. Essa importância do brincar com as crianças e levá-la também aos movimentos físicos. Por isso, caro amigo telespectador, no nosso programa Toque de Fé, não se preocupe em elaborar super roteiros de férias. Tudo aquilo que possam fazer juntos dentro mesmo da rotina, mesmo que os pais estejam trabalhando, será muito importante para os filhos. Acredito que a organização prévia seja primordial para que não se tenha a sensação de não ter feito nada e as férias terem acabado. Quando programamos as férias, os filhos certamente notarão a preocupação em valorizar esse período, seja uma hora ou uma tarde inteira de presença na vida dos filhos, com coisas bem simples, coisas bem pequenas, mas capazes de envolver, esse momento dos pais com seus filhos, mesmo sendo cansativo, sair juntos, um passeio de bicicleta, um momento de diversão, de brincadeiras. Isso é muito importante. E diante dessa realidade, quando
nós pensamos a dimensão da recuperação. Quando os pais dizem, meu filho ficou de recuperação, e agora, o que fazer? Caso o seu filho tenha ficado de recuperação e levado tarefa para as férias, ou mesmo ficado num período devendo alguma matéria, ou necessite de reforço escolar, planeje para que as atividades não sejam acumuladas todas num único período, ou mesmo para a última semana das férias. Uma dica importante é que na última semana de férias já possam retomar o ritmo de acordar e dormir, bem como os hábitos alimentares, que preferencialmente não devem ser esquecidos totalmente. Lógico que férias são férias e você pode proporcionar aos seus filhos aquele momento especial, aquele momento de simplicidade, mas que de fato possam marcar esse período da vida de seus filhos. Tenha cuidado para que as férias escolares não estejam delegadas ao cuidado da TV, dos jogos e da internet apenas. Relacionamento se faz diariamente, numa construção que demanda tempo, dedicação e não apenas a presença ou o presente. Soma-se nesta conta a qualidade na convivência, fazer bem, estar de fato com o seu filho, com a sua filha. E para ter tempo, planeje. Achamos tempo para tanta coisa nesta vida, mas quando se fala em estar com a família, tudo parece mais complicado. E, de fato, é complicado, pois relações afetivas implicam em responsabilidade, em lidar com assuntos que nem sempre são tão agradáveis dentro de casa. Por isso, aproveite as férias de forma saudável e afetuosa com seus filhos. Mais do que conforto material, essas lembranças de convivência familiar são extremamente importantes no desenvolvimento humano e certamente serão guardadas por toda a vida na memória de seus filhos. Então, viva esse momento com intensidade. Aproveito hoje o nosso programa Toque de Fé para desejar para você, para os seus filhos, para a sua família, bom período de férias escolares. E lógico, estando de férias, não descuide da sua vida de oração. Não deixe de participar da sua comunidade, participando também da Santa Missa Dominical. Bênção para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você e para a sua família. Nesta quinta-feira, dia 13 de julho, em seu agir gratuito, Deus suscita pessoas que sejam instrumentos de sua salvação. Por isso, a palavra de Deus, a liturgia, nos motiva a imitar a sua gratuidade e reconhecer as suas maravilhas em favor do seu povo. Nós somos sempre convidados a cantar em nossa vida as maravilhas e a bondade do Senhor. Ele que é vida e vida em abundância para toda a nossa vida e nossa existência. Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo de 7 ao 15, que diz o seguinte: de graça recebemos, de graça devemos dar. É assim que Jesus inicia o envio e, consequentemente, a missão dos discípulos. É fundamental entender bem que recebemos gratuitamente o Evangelho da vida e, por isso, como paga, temos de nos consumir também de graça, como uma vela que se queima no altar. O objetivo da nossa doação é a vida dos nossos irmãos e irmãs. Veja o que Jesus nos diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os demônios. É esta a nossa tarefa, a nossa missão. Mas para que possamos desempenhá-la, precisamos, nós mesmos, nos sentirmos curados, ressuscitados, purificados e livres de todas as artimanhas do inimigo. O Espírito Santo é o amor que nós recebemos do Senhor. Ele é gratuito, incondicional e poderoso para nos curar e nos libertar. É com este amor que nós também poderemos sair pelo mundo afora, anunciando que o reino dos céus está próximo. As graças que nós recebemos nos levam a um estado de espírito em que a paz que nós usufruímos são sinais da justiça que praticamos. A alegria, a felicidade e o perdão são atributos do reino dos céus que estão dentro do nosso coração. Recebemos de graça e de graça devemos dar. É nosso dever, é nosso chamado e nossa missão. Deus quer dar a todos os seus filhos uma qualidade de vida digna, porque somos criados à sua imagem e semelhança, e nos chama a sair da nossa vidia cotidiana para anunciar ao mundo que o Reino dos Céus é Jesus e que Ele está no meio de nós. Porém, Ele nos recomenda que para a nossa caminhada, não levemos nada do que o mundo considera importante, mas tão somente os dons que dele recebemos. De graça recebemos, de graça devemos dar. Que você tem anunciado no caminho da sua vida? Que você tem anunciado no caminho da sua vida? A missão se desenvolve num ambiente de gratuidade, de confiança e comunica o bem fundamental da paz, isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Os enviados são portadores da libertação. Rejeitá-los é rejeitar a salvação e atrair sobre si o julgamento, a ira de Deus. Possamos viver o amor, a caridade, a bondade e a misericórdia do Pai em nossa vida, como sinal de esperança, de libertação e de vida em abundância. Bênção para você e para a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você e para a sua família, nesse momento do despertar de nossa fé, onde queremos acolher a mensagem do Evangelho, que é boa notícia, que é boa nova, que é esperança para os nossos corações. De Deus vem a conciliação e a salvação. Iluminados pelo Espírito, saberemos como converter os conflitos em força de maturação, na graça, na bondade, na presença de Deus em nossa vida. A nossa salvação vem de Deus. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo 16 ao 23. Neste texto sagrado, Mateus nos mostra que a vida que Jesus nos promete não é uma vida somente de prazeres, mas sim de tribulações por sermos discípulos e missionários dele, marcados por a experiência de um mundo moderno. Lembra-nos também que os discípulos não terminarão o seu trabalho sem que venha o Filho do Homem. Sob o ponto de vista do que nos é proposto neste texto, concluímos que todo sofrimento só é aceito diante de Deus quando for por amor a Jesus. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Portanto, os sofrimentos por amor a Jesus não são motivo de tristeza, mas de alegria,
sabendo que fomos destinados a isto, para fazer a vontade do Pai. Vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Essa alegria não vem do fato de o cristão gostar de ser perseguido ou de ser reputado mártir, mas pelo testemunho que dá da sua fé. Sofrer pelo Evangelho é um tipo de sofrimento por amor a Jesus, assim como o sofrimento por praticar o bem, sofrimentos por causa da justiça e sofrimentos como servos de Deus. É preciso que tu sofras por amor ao corpo de Cristo, a sua igreja. Sofrimentos suportados com paciência, por bondade, por misericórdia, para colhermos a graça do perdão de Deus em nossa vida. Por isso, caro amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, muita paz, muita esperança, muita alegria para o seu bem viver. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem confia na bondade e na providência de Deus todos os dias de sua vida. Portanto, hoje é sexta-feira, encerrando mais uma semana. Quero te desejar um final de semana cheio das bênçãos de Deus, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de experiência de fé. Portanto, nesse final de semana, sábado e domingo, procure participar da Santa Missa, agradecendo a Deus o dom de sua vida e a vida de sua família. Em nossa Igreja Catedral, Paróquia de São João Batista, neste sábado, Santa Missa 19 horas e também às 19 horas Santa Missa na Igreja de São Sebastião. Domingo, Santa Missa 6h30 da manhã, às 9 horas, em seguida Santa Missa às 10h30. Neste domingo será presidida pelo Padre Ademilson Tadeu Quirino, que foi o meu antecessor aqui na Catedral. Está visitando Caratinga de férias e vamos ter a alegria da sua presença presidindo a missa neste domingo às 10h30. Depois teremos Santa Missa às 18 horas e às 20 horas neste domingo em nossa Igreja Catedral. Desejo para você uma boa noite, um bom descanso, bom final de semana e nós voltamos segunda-feira com o nosso programa Toque de Fé. A bênção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.